Fala aí pessoal, no vídeo de hoje eu vou explicar como fazer um menu responsivo utilizando HTML, CSS, JavaScript sem código duplicado. Aqui para mostrar para vocês, aqui está um menu em desktop e aqui está ele em device. Beleza? Então vamos para o código. Então aqui para facilitar eu já deixei criado a estrutura de pastas. Eu tenho uma pasta styles, uma pasta scripts e uma pasta de images. Com essas três imagens que vão ser necessárias, eu já vou deixar elas na descrição do vídeo. Então aqui no arquivo index.html, para a gente inicializar ele, eu coloco o ponto de exclamação e dou um enter, ele monta já a estrutura para mim. Eu vou colocar aqui menu responsivo no título. Eu vou criar um link de referência para o CSS, então vou colocar aqui ponto barra styles barra style.css. O arquivo não existe ainda, tá? E aqui embaixo também eu já vou fazer referência para um arquivo de script que a gente vai precisar posteriormente. Então script src ponto barra scripts script.js e fecho a tag. Quando eu dou um Ctrl e clico aqui, ele já faz a criação do arquivo para mim na pasta script e a mesma coisa para o arquivo de CSS. Já facilita de estar com o nome certinho. Para a gente visualizar, eu vou executar ele com o Live Server para a gente já ver as alterações diretamente na tela. Tá? Dentro do body, eu vou criar um header e eu vou colocar uma classe aqui chamada header. Aqui eu vou colocar div.logo e eu estou usando ponto .logo porque quando eu utilizo o ponto, ele já cria o nome da classe para mim. Então eu coloquei aqui ponto .logo. Embaixo dele eu vou colocar um nav hashtag nav menu. Então com o hashtag ele já cria um ID para mim. Dentro desse cara eu vou colocar uma lista nav list aqui. E aqui dentro eu vou dar um li.navItem. E dentro desse navItem eu vou colocar um A, que é uma âncora, né, um link, navlink. Eu não vou colocar nenhuma referência a ele, tá? Viu que ele já apareceu uma bolinha ali. E aqui eu vou colocar home. Ele já ficou ali. Eu vou copiar essa linha aqui mais duas vezes. Eu vou colocar projetos e sobrinho. Aqui, sobrinho. Então ele já ficou as três opções ali para mim. Embaixo do nav eu vou criar uma div.actions para colocar a classe, colocando div hashtag menu mobile ponto menu mobile ponto menu. Aqui eu estou colocando um ID e duas classes. Quando eu faço isso, ele já preenche para mim. Embaixo dessa div eu vou colocar um botão chamado button, ou com uma classe chamada button, e o nome dele vai ser plugin. Então ali eu tenho a estrutura, beleza? Essa daqui é a estrutura do nosso HTML, tá? É isso aqui que a gente precisa para fazer o menu responsivo. Agora a gente vai vir aqui na parte da estilização. E o primeiro ponto aqui, a gente vai importar o estilo da fonte, tá? Eu estou utilizando aqui a fonte do Google Fonts. Então eu acabei escolhendo a Poppins para fazer. Vou colocar aqui Poppins. E eu vou selecionar aqui os pesos 400
e o peso 600, tá? Eu acabei optando por colocar ele nos imports, tá? Aqui do CSS, mas eu poderia ter colocado no HTML tranquilamente, beleza? Foi por uma questão de decisão minha. Aqui ainda não pegou a fonte, tá? A gente vai definir as propriedades padrão de todo o arquivo. Então, vou colocar um margem 0. Vou salvar para vocês verem, tá vendo? Ele já retira a borda ali em cima. Eu vou colocar um padding 0 também. Vocês vão ver que o botão vai sumir o espaçamento dele, tá? Padding G. Vou colocar aqui padding. Aí foi. Opa. Ainda não tinha visto. Um box size border box e uma font family, e o nome dela eu vou colocar como Poppins sem serifa, sans serif. Então, se ele não encontrar a fonte Poppins, ele pega uma fonte sem serifa, tá? Para ficar ali no mesmo padrão que a gente está criando o nosso site. E para começar, eu vou iniciar com um header, e a primeira coisa que eu vou colocar nesse caso é um background color, e eu vou colocar aqui ele como red, tá? Então a gente vai ver que ele ficou ali vermelho, tá? Eu vou colocar um root onde eu vou definir as variáveis do nosso projeto. Então aqui eu vou colocar um primary color com C20 92D e um primary e um secondary color como FFF. Então aqui eu vou definir com o branco, tá? E no lugar desse red eu vou colocar um var traço primary color. Tá vendo que ele já pegou a cor do fundo, né? Não é essa cor. Então vou colocar aqui uma variável bg menu e ela é e4, e4, e4. Aqui eu vou trocar a variável para bg menu. E aí ele já mudou a cor ali pelo que a gente definiu aqui em cima. Isso facilita na hora de você trocar as cores do seu site, tudo você muda nas variáveis e ele vai alterar em todos os pontos, tá? Então aqui eu já estou vendo onde que a gente está mexendo. A primeira coisa aqui, eu vou trabalhar com um display grid, e o display grid ele vai ajudar na hora da gente fazer a mudança de posição no mobile, diferente do desktop. Então a gente vai conseguir definir cada elemento de uma forma mais simples. Eu vou colocar aqui um grid template areas e eu vou definir 3 áreas aqui: o logo, o menu e as actions. Aqui eu quebrei nesses 3 pontos. Eu vou dar um padding de 2 rem. E por que eu estou utilizando o rem nesse caso? Eu não estou usando o pixel, porque o pixel ele é uma unidade de medida fixa e o rem é uma unidade de medida relativa. Então, relativo ao elemento π nesse caso, não é o EM, tá? Existe o EM e o REM. Eu procuro utilizar sempre o REM, que faz referência ao elemento π, né, o elemento do HTML, e não ao elemento que ele está pertencendo dentro dele. Isso facilita bastante na hora de você fazer a criação dos seus layouts. Então aqui eu vou colocar esse posicionamento, ele já deu um espaço aqui, como vocês estão vendo. Eu vou colocar um justify content space around, que é para ele dar o espaçamento igual entre as laterais, tá? Entre os elementos, perdão. E align items center. Por que align items center? Porque o botão não está posicionado no centro, eu quero que ele fique aqui centralizado, tá? Então ele já centralizou ali, beleza. Agora eu vou criar o logo, tá? A primeira coisa eu vou colocar aqui uma border, um pixel solid red. Então a gente colocou aqui, tá vendo que ele fez um pontinho ali na tela, porque eu não tenho tamanho para ele, tá?
Aqui eu vou dar um width de 10 rand e eu vou dar um height de 4 rand. E a primeira coisa que eu vou colocar aqui é um background image, e eu vou fazer a referência da nossa imagem. Então eu vou colocar uma URL images logo.svg. Tá vendo que aqui ele já colocou a imagem, porém a imagem tá vazando do tamanho que a gente definiu no nosso logo. Aí a gente coloca um background size como content, que ele vai enquadrar dentro do tamanho. Porém, tá vendo que ele duplicou ali? Porque eu tenho que colocar um background repeat como no repeat, e aí ele já parou de repetir. Eu vou colocar um background position e eu vou centralizar ele dentro dessa div aqui. Não está centralizado, beleza. Aqui eu consigo deixar ele com 3 rem, eu coloquei 4 só para a gente mostrar aquele probleminha ali, tá? Essa borda vermelha eu posso remover ela, beleza, já está ali o nosso logo. Agora aqui no nav menu eu vou definir uma grid area como menu, aqui só menu. Então eu faço referência desse nav menu, né? Se eu colocar uma bordinha aqui, uma borda para a gente ver qual pedaço a gente está mexendo, esse pedaço aqui faz referência com este meio aqui. Então se eu quisesse trocar o menu com logo, então era só eu tirar aqui o logo, colocar menu, logo, né? Ele já foi logo para o meio. Eu vou voltar para ficar no padrão que a gente está querendo mesmo. Aqui eu esqueci de colocar grid area logo, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu tiro esse menu e coloco aqui, eu vou colocar menu actions e o logo lá no final. Tá vendo? Ele já ficou menu, actions e logo. Eu inverti todas as posições só trocando uma linha aqui no meu CSS. Vou deixar aqui então assim. Tá, vou tirar essa borda. Aqui eu vou criar uma classe nav item com o text align center. Então eu centralizei os textos aqui. Antes eu vou colocar uma nav list. Eu procuro sempre deixar em ordem, porque na hora de dar manutenção fica mais fácil, tá? Então na ordem como os elementos estão aqui no HTML, eu procuro sempre olhando aqui essa cadeia, né, e seguindo aqui no CSS, porque uma vez que eu vou lendo o meu código aqui, eu já consigo identificando aqui também, tá? Fica padronizado. List style como none para assumir aquelas bolinhas. Display flex, você vai fazer com que as linhas fiquem os elementos fiquem um lado do outro, e um gap de 2 rem. Esse gap dá esse espaçamento entre os elementos, tá? Aqui abaixo eu vou colocar um nav link, tendo o text decoration como none para a gente tirar o sublinhado, e o color eu vou colocar var primary color, então para ficar vermelho, certo? Agora nós vamos para as nossas actions. Então aqui nas actions eu vou colocar uma border um pixel sólido red, então ali o elemento do botão, tá? E eu vou colocar um grid area actions, beleza? Já defini esse cara aqui. Numa classe chamada button eu vou colocar um padding de 1 rem e 2 rem. Aqui eu vou colocar espaçamento de 1 rem nas partes superior e inferior, e nas laterais eu vou colocar 2 rem. O botão vai ficar assim, tá?
background color var primary color border none border radius 0.4 rem para colocar esse arredondado aqui nas bordas, color var secondary color, coloco cursor pointer para ele fazer esse ponteirozinho aqui, mudar esse ponteiro. E aqui embaixo eu vou colocar button, hover, filter. Eu vou colocar, vou alterar o brilho dele para 0.8, tá? Ó, agora ele escurece um pouquinho, porém é muito seco essa mudança, então eu coloco aqui uma transition, e essa transição eu vou colocar no filter com 0.3 segundos, então já fica mais suave, tá? Beleza, essa parte aqui do nosso menu para desktop ele está criado. Porém, quando eu coloco para um tamanho de device, ele encavalou os elementos e isso não é legal, né? Então agora a gente vai fazer as alterações aqui para o mobile. A primeira coisa que eu vou colocar aqui é um menu, uma classe chamada menu mobile, com grid area, menu mobile, height de 3 rem, tá vendo que aqui ele já deu um espaçamento ali, né? Um cursor pointer e um display block. Eu vou deixar block por enquanto, que é pra gente conseguir visualizar aqui. Ele já tá com o block, tá? Vou deixar assim porque a gente vai fazer ele mostrar aqui. Vou colocar aqui no menu. Eu vou colocar um background image fazendo referência à URL do elemento images menu svg. Eu vou copiar aqui, vou colocar aqui um close, vou dar um close. Então aqui para pegar cada uma das imagens, e para que ela apareça eu vou colocar aqui novamente menu e vou colocar vírgula ponto close. Isso aqui vai fazer com que as duas propriedades recebam essas configurações. Eu vou colocar background size content. Vendo que ele já apareceu ali, porém apareceu duplicado, tá? Vou colocar background position center. Background repeat, no repeat. Então já ficou ali um elemento só. Eu poderia ter colocado tudo isso aqui em uma única linha, mas eu acabo separando muitas vezes para ficar mais fácil a leitura, né? Principalmente quando tem elementos assim como center, essas coisas que tem propriedades que têm as mesmas configurações ou fica uma linha muito extensa. Eu opto por
deixar separado, mas você pode deixar tudo dentro do background aqui e não tem nenhum problema, tá? Width de 100%. Beleza? Então aqui ele tá assim, não é a forma como tem que aparecer, então eu vou dar um display none aqui no menu mobile para ele sumir. Beleza? Voltando aqui para o tamanho do device, né? A gente ainda não está visualizando isso, tá? E eu vou fazer agora a configuração para que no device assim ele apareça. Aqui eu vou colocar um media width, max width de 730 pixels. Então, dentro da largura máxima, né, de 730 pixels, ele vai pegar essas configurações aqui. Se passar de 730 pixels, ele pega a configuração que está daqui para cima, tá? Então, eu vou colocar no header um grid template areas. E aí é a importância de ter utilizado o grid nesse momento, é que aí eu consigo fazer as alterações dos elementos, as posições dos elementos, só colocando essa linha aqui, tá? Então eu vou colocar o logo primeiro e depois as actions. E embaixo dele eu vou colocar menu. Quero que o menu pegue as duas colunas, tá? Ó, então tá vendo aqui? Ele já ficou o logo, né? O botão e o menu ficou embaixo. Tá? Ainda não é o menu do mobile, mas já separei as telas. Se eu quisesse deixar, por exemplo, aqui o menu e as actions aqui, eu conseguiria. Tá? Colocando o menu aqui e a action aqui embaixo. Só dar um Ctrl Z, beleza, ficou assim. Aqui no nave menu, eu vou dar um display none para ele sumir. Aqui é um hashtag para ele sumir daqui, tá? Eu vou deixar comentado porque a gente vai ainda mexer nesses elementos. Aqui eu vou colocar nave list como display block. Então ele estava como flex um do lado do outro, agora eu preciso que fique um abaixo do outro. Então um nave item com um padding, um hand, dois hand. Aqui eu vou colocar uma borda só para a gente visualizar o elemento, tá vendo? Menu mobile, display block com width de 2.5 hand. Então agora apareceu já um menuzinho ali um pouquinho menor do que a gente tinha visto naquela hora. E o botão do login, nesse caso eu não quero que apareça, tá? Display none. Perdão, aqui é só botão. Beleza. Então já desapareceu, já está na nova estrutura aqui com as opções do menu aqui embaixo, certo? Eu vou só remover essa linha aqui, tá? Então aqui eu já fiquei com o menu separado, porém ele está sem ação, né? Eu vou descomentar essa linha. Então agora ele já sumiu o menu, porém não tem ação, né? Nós vamos fazer agora a ação lá no JavaScript. Aqui eu vou pegar um document.querySelector e eu vou colocar hashtag menu mobile. Eu estou utilizando aqui o querySelector, tá? Mas poderia estar utilizando tranquilamente o getElementById. Vou colocar um add event listener
listener. Ele vai ficar ouvindo o elemento que eu fizer aqui, tá? Então, neste caso é um clique e ele vai executar uma função. Eu vou estar utilizando uma iron function, que a gente coloca os parênteses, faz como se fosse uma seta ali com um igual e o sinal de maior, e aí abre chaves, e aqui eu vou colocar um console.log clicado. Aqui coloquei clock, é clique. E quando eu cliquei, ele já apareceu aqui clicado, tá? Eu vou tirar esse console.log e aqui dentro eu vou dar um document.querySelector novamente no menu mobile, .class list.toggle. E eu vou colocar o toggle nesse caso porque se tiver a classe close, ele vai remover. Se não tiver a classe close, ele vai adicionar. Aqui, .close. E aí quando eu clico aqui, ele já está mudando o ícone para mim. Vou colocar uma constante chamada menu é igual document.getElementById e eu vou pegar o elemento navMenu. Tá vendo que nesse caso eu não estou usando a hashtag, né? Quando a gente usa o querySelector eu preciso utilizar essa hashtag. Quando eu uso o getElementById, não, porque o ID sempre começa com uma hashtag, então aqui a gente acaba ocultando ele. E dentro dessa propriedade eu vou pegar menu.style.display e eu vou verificar no menu.style.display se ele é igual a block. E aqui eu vou fazer um if ternário, tá? Então, se for igual a block, eu coloco um ponto de interrogação e aqui eu vou mudar ele para none. Se o valor for falso, eu coloco 2 pontos e ele muda para block. Beleza? E quando eu clico aqui, ele já abre e fecha o menu. Aqui está aparecendo, certo? Ó, tá assim. E o menu sumiu. Por quê? Porque ele está com display, aqui está como display block e aqui ele está como display none e aqui ele está como none. Então, para resolver esse problema, é um bugzinho. Nós voltamos aqui no CSS e aqui no final eu vou adicionar novamente um media. Max, min width de 730 pixels. Então ele tem que ter no mínimo 730 pixels para executar esse trecho de código. E aqui um hashtag nave menu display block. Como ele não resolve dessa forma, a gente coloca aqui um important, que ele vai forçar essa execução. Então aqui eu tenho o menu no mobile e aqui eu tenho o menu no desktop. Eu acabei criando dessa forma, tá? Utilizando ali o grid para que eu pudesse reposicionar os elementos e não precisar criar outro menu, como eu já vi em outros vídeos as pessoas fazendo, duplicando o código. Então cria 2 menus, né? Eu crio um menu para o desktop aqui no HTML e eu crio um menu para o mobile e acabo fazendo essa verificação para fazer as exibições. Porém, na hora de dar manutenção, quando eu precisar criar
um novo item no menu, eu precisaria fazer 2 vezes isso. Então, criar uma nova opção para o desktop e criar uma nova opção para o mobile. Neste caso aqui, eu só vou duplicar essa linha, tá? Então, vou aumentar aqui, colocar mais uma linha e vou colocar como contato. Quando eu faço isso, ele já apareceu para o desktop e também já apareceu para o mobile. Eu não preciso ficar colocando vários códigos, né, duplicados dentro da minha aplicação. Isso facilita bastante em questão de manutenção e evita bugs. Se você curtiu o vídeo, deixa seu like, comenta aí embaixo e se inscreve no canal. Valeu aí, pessoal!